Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, a fim de apresentar a disciplina de Metodologia e Linguagem de Programação Avançada, certo? Nesse vídeo, iremos dar continuidade ao conteúdo associado às threads em Java, né? Para quem teve a oportunidade de assistir o vídeo da parte 1, a gente começou a contextualizar o uso de threads em projeto Java, onde a gente introduziu o conceito de thread, como a gente pode desenvolver métodos com execução concorrente, fazendo com que a execução de métodos possa ser realizada mesmo na não conclusão do seu bloco de instruções, fazendo com que eles possam coexistir em tempo de execução e graças ao escalonador de processo eu tenho a possibilidade de executar um pedacinho de cada método por vez, graças ao gerenciamento do escalonador de processo. A gente viu também que a gente tem como influenciar a decisão do escalonador de qual processo ser executado primeiro. A gente aprendeu um recurso bem simples, que é o recurso do sleep, fazendo com que o processo possa, entre aspas, cochilar em determinado período de tempo. Esse período de tempo normalmente especificado em milissegundos. E a gente pode implementar um pequeno projeto Java para ver como os processos são executados no esquema de programação concorrente. Quem não teve a oportunidade de ver, recomendo fortemente que antes de assistir a aula de hoje, que acesse o vídeo anterior e verifique tudo aquilo que a gente teve apresentado para poder ter essa experiência prévia antes de você poder trabalhar com o conteúdo da aula de hoje. Bem, pessoal, na aula passada a gente teve uma oportunidade de criar um projeto, um pequeno projeto, onde a gente tinha duas classes, onde cada uma das classes tinha um método passível de ser executado no esquema concorrente. A gente aprendeu algumas palavras reservadas para tal, e a gente fez com que os dois fossem executados de forma concorrente. Porém, na aula passada a gente não precisou se preocupar em relação a um detalhe importante na implementação de threads, que é em relação ao sincronismo, né? Por exemplo, na aula passada, cada uma das classes eram independentes para gerar os dados na qual elas precisassem para o seu processamento. Por exemplo, ele tinha uma classe positivo que gerava números positivos e uma classe negativo que gerava números negativos. Cada uma das classes era independente em relação à geração de seus próprios números, né? O positivo tinha recursos para gerar seus números, a mesma coisa a classe negativa. Portanto, eu não tinha a preocupação delas serem executadas com sincronia, né? Com recursos de sincronismo. Porém, em alguns projetos Java que dependam de programação concorrente, o sincronismo é um detalhe a ser questionado, ser preocupado, que o programador precisa se preocupar antes mesmo de começar a codificar suas threads, porque quando eu estou preocupado com sincronismo de threads, com certeza uma thread dependerá de dados de outra thread. Então não adianta fazer com que elas funcionem de maneira independente, pegando processamento em memória em um determinado período de tempo, se naquele tempo eu vou precisar de dados gerados por outra thread. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma classe, que a gente até vai fazer isso na prática na aula de hoje. Eu tenho uma classe que sempre gera números e uma classe que sempre depende dos números gerados pela outra thread. Okay? Se não existir sincronismo, eu vou ter dois problemas aqui de execução. Ou a classe que gera números pode gerar números rápido demais, ao ponto da classe consumidora não ter tempo de consumir tais números. Por exemplo, se ele precisa consumir todos os números da outra classe e a outra classe está trabalhando rápido demais, com certeza a classe consumidora, que provavelmente poderá funcionar de uma forma mais lenta, não consiga capturar todos os números gerados pela classe produtora. Então, é o primeiro problema. O segundo problema é a classe consumidora ser rápida demais em relação à classe produtora. Então, enquanto a classe produtora está gerando dados de forma muito lenta, a classe consumidora está querendo números em um tempo muito rápido, na qual a classe produtora não tem chance ou não consegue suprir. Então, eu posso ter tanto problema do produtor não estar respeitando o tempo de execução do consumidor, quanto vice-versa. Então, tem que fazer com que elas trabalhem em parceria, em sincronia. Fazer com que a classe consumidora só vá atrás de dados da classe produtora quando a classe produtora estiver pronta para dar aqueles dados.
e fazer com que a classe consumidora só venha pedir dados para a classe produtora quando a classe produtora tiver com dados prontos para serem consumidos. Então, sincronismo é muito importante no escopo de projetos desse tipo. Então, o que o sincronismo preconiza? Opa, passei demais aqui. No sincronismo, recursos compartilhados entre threads devem ser protegidos. Tem como em projeto Java eu indicar que um método deve ter o escopo sincronizado ou não, deve ser protegido ou não. Isto é, quem tiver dependendo de chamar tais métodos sincronizados, deverão aguardar a sua execução, certo? Ou deverão proteger a sua chamada enquanto estiver no escopo do meu escalonador de processos. Tais recursos fazem parte de trechos de código chamados de críticos. Então, normalmente eu vou proteger regiões que serão dependentes entre threads, né? Ou melhor dizendo, serão métodos que poderão ser acessados e executados por mais de uma thread. Então, para evitar o acesso conflitante a esse recurso, eu posso protegê-lo. Então, normalmente, esses métodos que eu preciso proteger, a gente chama de métodos críticos ou recursos críticos. E uma forma de sinalizar que um método Java é crítico ou não é a partir da palavra reservada synchronized. Então, só de eu colocar essa palavra reservada na assinatura do meu método, só não, né? Que existem outros detalhes que eu preciso me preocupar. Mas só de eu utilizar essa palavra já indica que aquela região é crítica. Portanto, eu tenho que fazer com que ela funcione em parceria, mesmo que threads diferentes venham acessá-la, certo? Então, essa palavra permite classificar blocos críticos em meus projetos Java, né? E assim elas sejam protegidas, tanto de acesso muito rápido quanto de acesso muito lento. Isto é, fazendo com que os dois possam acessar esse recurso em parceria, né? Então, tanto trechos de métodos quanto métodos inteiros, estão lembrando, eu tanto posso proteger um método completo quanto apenas partes deles. A gente pode delimitar em uma região crítica, isto é, entre uma região sincronizada, synchronized. Bem, o objetivo das regiões sincronizadas, críticas, é fazer aquela lógica de, beleza, tenho 5 threads que acessam o mesmo recurso. Não importa que seja 5, 10 ou 1000, uma região crítica só pode ser acessada por uma thread por vez, evitando aquele acesso onde eu quero e não tem, ou eu estou gerando demais e o cara não tem tempo para poder consumir, né? Então, isso permite que eu bloqueie todas as outras threads e fazendo com que aquele recurso seja acessado uma por vez, né? Evitando que 2 threads acessem o mesmo recurso ao mesmo tempo, certo? Caso outras threads dependam de acessar o mesmo recurso, ela deverá esperar, certo? Uma forma de fazer esse gerenciamento entre thread espera, thread consome, thread dorme, thread aguarda justamente a partir de alguns métodos fornecidos pela API de threads de Java, né? Por exemplo, a partir dos métodos wait, pedindo para que o processo aguarde a chamada daquela área crítica, notify, fazendo com que uma thread seja notificada que uma thread que ela estava aguardando está disponível, já está, então ela pode consumir. Ou então, notify all, eu aviso para todas as threads, aí deixo para o escalonador decidir das que estão aguardando qual é aquela que vai assumir o acesso crítico. Então, para poder a gente entender mais essa lógica de sincronismo, quando utilizar o synchronized ou não, e ver o sincronismo funcionando na prática, vamos desenvolver um pequeno projeto contextualizado para ver tudo isso funcionando e ver a sintaxe associada para viabilizar a sua execução. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos supor, né, que desejamos criar aí 2 threads. Uma thread chamada produtor e uma thread chamada consumidor. Qual vai ser a lógica aqui? Produtor irá gerar 10 números com retardo de 2 segundos. A gente viu na aula passada que existe o método sleep para viabilizar esse retardo de 2 segundos. Então, a gente vai utilizar o recurso da aula passada para poder desenvolver o projeto da aula de hoje. Ok?
e armazená-los em um recurso compartilhado crítico. A gente vai criar uma classe que vai nos permitir gerar instâncias, objetos, e a partir desse objeto ter acesso a esses númerozinhos aqui. Portanto, esse objeto a ser compartilhado entre a classe produtora e consumidora vai ser a nossa região crítica, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Vai ter outra classe, que é consumidor, que vai consumir os números gerados pelo produtor. Nota que aqui eu tenho um problema de sincronismo, né? Consumidor, para poder resgatar números de produtor, o produtor já deveria ter gerado esses números para mim. E também eu não posso fazer com que o produtor gere número muito rapidamente a ponto do consumidor não conseguir consumir. Então, problema de sincronismo aqui. Então, o consumidor irá tentar consumir os números gerados em produtor imediatamente. Mas a gente viu aqui que imediatamente aqui é um conceito meio nebuloso, né? Será que o produtor vai estar pronto para gerar esses números imediatamente? Tem que viabilizar isso. Portanto, temos um problema de sincronismo, não é mesmo? Pois bem, ambos terão acesso a um recurso compartilhado. A gente vai criar esse recurso compartilhado, onde a partir dele a gente vai gerar números e fornecer métodos de produção e de consumo de números, que a gente vai chamar ele de recurso compartilhado. Então, primeiramente, a gente vai criar a classe recurso compartilhado, que a gente vai viabilizar o armazenamento dos números, a geração dos números e o consumo dos números. A gente vai fazer com que a classe produtor chame apenas os métodos de produção e o consumidor chame apenas os métodos de consumo dessa classe aqui, recurso compartilhado. Como ambas as classes dependerão de recurso compartilhado, o recurso compartilhado vai ser a nossa primeira classe a ser criada no nosso projeto NetMesh, que a gente vai começar a fazer a partir de agora, certo? Bem, pessoal, nesse projeto exemplo, que é um projeto Java SE comum aqui no nosso NetBeans, eu estou chamando ele de exemplo sincronismo e estou indicando a possibilidade de criação de uma classe principal que vai seguir o mesmo nome do projeto criado com o E e o S de cada uma das palavras que define o seu nome em caixa alta, certo? Com o projeto já criado, por enquanto eu vou deixar a classe principal quietinha, porque eu preciso preparar e modelar todas as classes que vão ser utilizadas nas instâncias a serem realizadas aqui na nossa classe principal, certo? Primeiramente, vamos criar aquela classe chamada recurso compartilhado, né? Então, aqui, clicar com o botão direito no package do nosso projeto, novo, classe Java, e vou chamar ele de recurso compartilhado. Bem, lembrando que o que eu vou codificar agora é para o escopo desse exemplo. Tem várias maneiras de se implementar recursos compartilhados. Aqui eu vou seguir uma forma para poder contextualizar a aula, não me preocupando em boas práticas ou simplesmente em indicar uma única forma que não vai existir. Existem milhares de formas de se implementar recurso compartilhado. Aqui eu só vou seguir uma possível solução para o problema exposto no slide, ok? Essa classe vai ter dois atributos aqui. Um public int número. Lembrando que por ser public eu sequer teria a obrigação de dizer que ele é público aqui, porém eu fiz. Chamei de número. E esse número vai representar os números gerados pelo recurso compartilhado, certo? Então todo número a ser gerado dentre os 10 a serem gerados no problema vão ser armazenados por esse carinha aqui, certo? É importante também eu criar um atributo aqui que deixe claro para todas as threads que estão sendo executadas aqui no meu projeto que se recurso compartilhado está disponível ou não. No projeto da aula passada eu não precisaria me preocupar com isso. Agora eu vou ter duas classes acessando essa mesma classe aqui, recurso compartilhado. Como a gente vai fazer uma definição de uma região crítica aqui, em algum momento essa região vai estar sendo acessada ou para o produtor ou para o consumidor. Quando uma das threads estiver chamando, eu preciso torná-la disponível para uma e bloquear para a outra, né? Então, eu vou criar aqui uma espécie de semáforo indicando se o recurso compartilhado está disponível ou não. Uma boa forma de fazer isso é a partir de uma variável aqui, aliás, de um atributo booleano, né? Já que o tipo boolean permite classificar aqui o meu recurso em verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ele está disponível, falso ele
não está disponível, certo? Nesse caso, eu vou chamar essa variável de disponível, desculpe aqui, e como minha aplicação sequer gerou algum número ainda, então o recurso compartilhado ainda não tem números disponíveis para serem consumidos. Então, por enquanto aqui a minha variável, o meu atributo booleano que eu chamei de disponível, vai ser falso. Aqui eu estou indicando se tem número disponível ou não, ok? Essa classe precisa tanto compartilhar o número que foi gerado para o consumidor quanto para o produtor, né? Então aqui eu vou criar dois métodos, fazendo com que recurso compartilhado seja responsável por dar recursos de construção, de produção e de consumo de tais números gerados. Eu vou chamar esses dois métodos de public int consumir, já que sempre vão ser gerados números inteiros, o retorno do método consumir também será um número inteiro. Daqui a pouco eu vou dizer como esse método irá funcionar, como ele gera retorno. Por enquanto eu vou botar aqui um return número, porque ele tem que retornar algo inteiro, né? Por enquanto eu vou fazer com que ele retorne um número gerado. Você já deve estar observando aí que eu não posso retornar diretamente, né? Agora, como eu estou trabalhando com regiões críticas, a variável disponível vai ser importantíssima para definir se eu vou ou não retornar esse número, porque ele precisa estar disponível para as outras threads que aguardarem a produção de tal número, né? Além desse método, eu também vou criar outro método aqui, public. Esse método não precisa gerar retorno, né? É um método void, que vai me dar o poder de produzir números. Vou chamar ele de produzir. E como o número a ser produzido vai ser feito a partir da minha classe produtora, então a minha classe produtora vai gerar dados a partir do método produzir, onde o método produzir vai ter o trabalho de atribuir o número gerado pelo produtor para essa variável, né? Como esse número virá de fora, eu preciso criar um recurso, uma espécie de caixa de entrada aqui para esse método, para permitir que a minha classe produtora, que eu vou criar daqui a pouco, possa gerar números para serem produzidos pela minha classe aqui, recurso compartilhado, né? Então, ao contrário do método consumir, que não depende de parâmetro, produzir vai depender, já que esse número a ser produzido ou atribuído a essa variável aqui virá de fora. Então, sempre aqui eu vou depender de um inteiro, que eu também vou chamar de número, certo? E daqui a pouco também eu vou dizer como esse método irá funcionar. Pois bem, primeiro detalhe que eu preciso me preocupar aqui é que tanto o método consumir quanto o método produzir são regiões críticas, né? Eu não posso consumir um número se ele sequer foi produzido, certo? Eu não posso produzir muitos números sem ter a certeza se o primeiro número que eu gerei já foi consumido ou não, para que eu não perca dados. Então, tanto o método consumir quanto o método produzir deverão funcionar em parceria. Um deve escutar o outro, um deve verificar o outro antes de serem executados, já que os dois vão ter a possibilidade de serem executados ao mesmo tempo, já que aqui eu estou trabalhando no esquema de programação concorrente. A gente vai fazer com que os dois métodos possam ser executados em paralelo. Uma primeira forma é dizer que tanto consumir quanto produzir tem possibilidades de trabalharem no formato sincronizado, né? Trabalharem sincronizados. É aí que entra a palavra reservada synchronized, a ser digitado na assinatura do método logo após o modificador de acesso. Nesse caso aqui, logo após o public, eu posso dizer que consumir vai trabalhar no esquema synchronized. Vocês podem, no NetMe, segurar Ctrl espaço, caso vocês não lembrem como digitar synchronized, né? Admito que é uma palavra um pouquinho estranha para nós nativos da língua portuguesa. Então basta digitar syn, com SYN, Ctrl espaço, e ele já vai autocompletar. Okay? Então, synchronized, aqui eu estou dizendo que consumir vai funcionar sincronizado,
também eu vou fazer com que produzir funcione de forma sincronizada. Então, um Ctrl+C, Ctrl+V resolve esse meu dilema. Pois bem, dos dois, o primeiro método onde eu vou implementar o corpo vai ser o método consumir, já que é o mais simples dos dois, certo? Mas a ordem de implementação aqui não interferiria o resultado. Pois bem, né? Consumir, se não fosse no esquema concorrente, o return número já seria mais do que suficiente. Porém, eu não posso liberar o número assim de bandeja, já que eu estou trabalhando no esquema de thread e ainda no esquema sincronizado. Ora, eu criei essa variável aqui disponível que indica se o número está pronto para ser consumido ou não. Se eu executar a aplicação pela primeira vez, provavelmente eu não vou ter números disponíveis para serem consumidos. Portanto, a chance de número ter um valor nulo é muito grande. Portanto, eu tenho que bloquear consumir na primeira execução da minha aplicação, dando a chance para o escalonador de processo executar o produzir primeiro. Você lembra que na aula passada a gente não tinha a garantia de quem começa primeiro ou não? Agora, com sincronismo, a gente pode forçar um pouquinho a barra para o escalonador de processos, dizendo que consumir ainda não está pronto para ser executado. Ele pode até ser executado pelo seu escalonador, mas a gente pode impor que esse processo consumir durma se ele não está apto para ser executado ainda, mesmo que o escalonador seja teimoso o suficiente para executá-lo. Ok? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Enquanto o número não estiver disponível, né? Ou enquanto disponível for igual, lembre-se que é um igual para atribuir, dois iguais para comparar, a false significa que consumir, por mais que seja chamado pelo seu escalonador de processos, ele ainda não está pronto para ser executado. Então, eu vou chegar para o escalonador e dizer, escalonador, segura um pouquinho aí teu facho, porque eu sei que você quer me executar, mas eu ainda não estou pronto. Quando o outro carinha terminar o trabalho dele, como eu dependo dele para poder funcionar, aí eu atuo, ok? Como eu vou executar métodos que atuam diretamente no meu escalonador de processos, a gente viu na aula passada que tentar influenciar o escalonador de processo pode provocar erros de tempo de execução, podem provocar exceções. Tudo aquilo a ser feito no escopo do escalonador deverá ser implementado dentro de um bloco try catch, ok? Onde aqui no catch eu vou instanciar um objeto que represente a minha exceção. Para não me preocupar aqui em relação ao escopo de exceção, instanciando um objeto que representa exatamente o erro que ocorreu, já que minha preocupação aqui não é mitigar um erro específico, e sim saber se uma exceção ocorreu ou não, eu vou instanciar um objeto da classe genérica exceptionWhere e vou seguir aquele padrão que a gente segue em toda a aula, que caso um erro ocorra, simplesmente o system.out.println exibindo o string erro e ao lado dele concatenar com o retorno do método getMessage, disponível a partir desse objeto que a gente instanciou aqui dentro do catch, certo? Como é um programa pequenininho, provavelmente a gente não vai precisar se preocupar com exceções. Mas como é um erro que pode ocorrer, eu sou obrigado a definir essa área de mitigação de erros, né, caso elas venham a surgir. Pois bem, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando uma espécie de gaiola, né? Uma espécie de armadilha para o meu processo. Se esse processo tentar executar mesmo ele não estando pronto para ser executado, então o while vai prender a execução desse processo aqui dentro do laço. Então é uma forma de, bom, não tem como eu impedir o escalonador de executar algo, mas se ele tentar executar, eu vou deixar ele aqui num laço, entre aspas, infinito. Quando ele estiver disponível, aí eu faço com que ele saia da minha armadilha. Okay? Então, caso o número ainda não esteja disponível, o que é que eu tenho que fazer? Processo, espere sua vez. Você ainda não está pronto. É aí que entra o método wait. A partir do wait, eu posso fazer com que ele cochile, né? Porque a gente não utilizou o sleep aqui nesse caso. Ora, no sleep eu sou obrigado a definir um tempo em milissegundos de dormência, né? De cochilo. Mas aqui não tem como prever
quando produzir, estará pronto. Então, pode ocorrer diversos fatores, né? Produzir, demorar muito para gerar o número, ele gera números de forma muito rápida, ou ocorrer uma exception e produzir de uma travadinha na primeira tentativa do escalonador de executar esse método. Então, não tem como eu definir um tempo em milissegundos aqui para fazer com que consumir fique hibernando. O wait vai ficar sempre acessando o escalonador, sempre comparando essa variável disponível, para daí sim disponibilizar. Né? O while, como é um laço que depende de uma condição, então eu faço com que a condição me diga, né? Quando consumir, estará disponível ou não. Por isso que o wait é bem mais interessante do que o sleep. O sleep eu só posso segurar o processo por um determinado período de tempo. O wait é enquanto uma condição não for satisfatória. Certo? Caso ele saia do laço, significa que em algum momento produzir deixou disponível como sendo true. Porque é produzir que vai dizer se o número está disponível ou não, já que é ele que criará o número, certo? Quando ele criar o número, eu vou poder fazer o switch aqui. Então imagine disponível com uma espécie de interruptor. Ligado, desligado, ligado, desligado, né? Então consumir, aguarda o ligamento desse interruptor. Quando ele for ligado pelo produzir, o while vai terminar de ser repetido e aí eu vou poder retornar o número, né? Mas não apenas retornar o número, né, pessoal? Preciso me preocupar com alguns detalhes aqui. Beleza. Antes de retornar o número, eu tenho que fazer com que o while possa segurar o consumir novamente, esperando que o produzir possa produzir novos números. Então, quando o while terminar de repetir, ele vai vir para cá, vai continuar a executar o bloco de instruções do método consumir. Então, é importante eu acessar disponível e torná-lo falso novamente, para que, quando o consumir for chamado de novo, eu possa de novo fazer com que ele espere produzir, terminar sua execução novamente. Então aqui, beleza, sair do while, torna disponível falso, para poder ele aguardar um novo número, certo? Para indicar que consumir um número gerado por produzir, eu vou aqui simplesmente imprimir ele no console, out.println. Aqui eu vou exibir o número consumido e ao lado dele eu vou exibir o número que eu acabei de consumir. Então isso aqui vai mostrar o número que eu consumi e beleza. Eu vou ter que notificar todos os processos que eu terminei de executar, vou dormir novamente. Então aqui, ó, o método notify all, indicando aqui que eu terminei o meu processamento, está liberado a outros métodos capturar esses novos números. E aí sim eu retornar o número que eu acabei de consumir. E esse retorno vai servir para a classe consumidora poder ter acesso a esse número. É importante a gente destacar aqui a lógica do wait e do notify all, né? Quando eu executo o wait, eu faço com que esse processo durma, né? Enquanto que o notify all faz com que todas as threads, pode ter threads errado aqui, threads, no que estiverem no modo wait possam acordar, né? Porque aí, cuidado, né? Como eu estou trabalhando com recurso compartilhado, regiões sincronizadas, em algum momento, ou consumir vai estar no modo wait, ou produzir vai estar no modo wait. Se eu fizer com que todos os processos fiquem no modo wait, vou chegar no momento que meu programa vai travar, simplesmente porque eu fiz com que todos os processos dormissem. Então, não é fazer apenas que um processo durma, é fazer com que quando ele acorde e venha a dormir novamente, que ele possa avisar para a galera, eu vou dormir.
acordem e continuem a execução da minha aplicação, porque senão a gente não vai sair do lugar. Como a gente está trabalhando sincronizado, um tem que dizer que não está mais pronto, e para poder passar o bastão para o próximo prosseguir a execução. Então aí entra a lógica do notify all, né? Beleza, quem estiver dormindo, acorde, porque eu vou dormir agora, eu vou entrar no módulo wait, já que eu tornei disponível como sendo falso. Então aqui disponível falso, repassei o número para a classe que me chamou, vou dormir de novo, mas produzir, volta aí a produzir números, saia do modo wait, que eu vou dormir. Então aqui é outro recurso também, porque não adianta só fazer o shift no escopo de variável, né? Eu tenho que indicar aqui no meu escalonador de processos e para os processos envolvidos na execução da minha aplicação, que elas precisam tomar partido da execução. Então é aí que entra o notify all. O notify all pode tirar processos que estejam no modo wait, e aí o escalonador decidir quem é que vai ser o próximo que não esteja dormindo a assumir a execução da minha aplicação. Com isso, a gente termina o método consumir. Beleza. Se não existirem números a serem consumidos, eu durmo. Se eu sair do while, significa que produzir mudou o estado disponível de true de false para true. Posso retornar um número que foi produzido, certo? Mas não antes de dizer que eu vou dormir de novo. Aqui não era obrigatório, aqui é só um trabalhozinho de a gente ter uma espécie de depuração aqui no console para ver os métodos consumidor e produtor sendo executados. Aviso para a galera que já cumpri meu objetivo momentâneo, vou dormir, portanto acorde e continuem aí. E retorno o número para a classe consumidora, utilizar esse métodozinho aqui, certo? Pois bem, a partir de agora a gente vai fazer um método produtor. O método produtor vai ser bem parecido, pelo menos na parte inicial do consumidor, que eu também preciso criar uma gaiola para o produzir, né? Por exemplo, produzir gerou um número. Eu não posso gerar outro número sem esperar, lembre-se, a gente está trabalhando de uma forma sincronizada, né? Então, sem aguardar que o consumidor esteja pronto para consumir o número que eu acabei de gerar, espere que ele durma para daí sim eu poder gerar outro número. Então, a gente está trabalhando uma espécie de Fordismo aqui numa fábrica, um prepara, outro pega, mas enquanto a esteira estiver andando, se um ficar mais lento do que o outro, eu preciso parar a esteira, fazer com que o outro respire e aí eles possam continuar a trabalhar em parceria. Então aqui dentro eu também vou ter que implementar um while, né? Que eu preciso checar se produzir está apto para ser executado de novo. Ora, vamos lá, né? Enquanto o quê? Qual é a variável que me diz se um método está disponível ou não? A variável disponível. Mas se disponível for true, significa que produzir já gerou um número. E consumir ainda não disse que o consumiu. Porque note que o critério para ele dizer que ele consumiu é tornar disponível falso novamente. Certo? Então aqui, ó, no início do nosso programa, a gente disse que disponível é falso, justamente para garantir que consumir durma e produzir seja o primeiro a ser executado, né? Se ele for verdadeiro, significa que eu já produzi um número. Significa que eu tenho que fazer o quê, pessoal? Que produzir durma. Para eu fazer com que esse processo durma, eu vou ter que acessar o escalonador, pode ter uma interrupção aqui, uma exceção, desculpem, no momento que eu tentar fazer isso, então um try catch também vai ser necessário. Eu posso até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, já que vocês já entenderam a lógica aqui da captura e mitigação de exceção que a gente está fazendo. E logo em seguida aqui dentro do try eu vou fazer o quê? Wait. Porque se disponível for verdadeiro, eu ainda estou no escopo de produção. Consumir ainda não foi executado. Então, se eu já gerei, a próxima execução dessa thread eu vou fazer com que ela cochile. Com que ela aguarde consumir, terminar seu processamento. Ou que ela acorde, ok? Quando eu sair desse while, significa que eu já tenho um número a ser gerado e atribuído ao nosso atributo aqui que a gente chamou de número. Então o que a gente vai fazer aqui? Logo após o while, diz
ponto número. Aqui eu vou ter que usar o dis, porque o atributo número tem o mesmo nome do parâmetro número, né, para poder diferenciar o que é atributo do que é parâmetro. Então, dis.número vai receber o quê? O número enviado pela classe produtora que a gente vai criar daqui a pouco, ok? Beleza. Produzir, acabou de produzir um número. Se ele produzir um número, é porque disponível estava falso, né? Então, eu tenho que fazer agora com que disponível volte a ser verdadeiro, para que agora eu bote produzir na gaiola e permita com que o consumir comece a executar. Então, é disponível que vai dizer quando produzir vai ser executado e quando consumir vai ser executado. Então, não já produziu o número? Então, tem um número disponível. Disponível igual a verdadeiro. Já para eu criar um lock da produção do novo número e eu possa liberar o consumidor para que ele possa capturar esse número, certo? Só para mostrar aqui que o número foi produzido, também eu vou exibir uma mensagem aqui de debug no meu console, out.println, mas agora o método produzido foi chamado, né? Então, produzido aqui eu vou concatenar com o número que acabou de ser produzido, né? Nesse caso aqui, tanto faz eu botar número quanto dis.número, se eu estou fazendo essa exibição logo após aqui a atribuição. Beleza. Mas não apenas a variável é suficiente. Eu tenho que indicar no escalonador de processos que qualquer outra thread que esteja dormindo, acorde, porque eu vou dormir e você se vira agora para continuar. Lembre-se que eles estão trabalhando em sincronia. Já preparei, toma, consumidor, já consumi, me dê. Então aqui também eu vou ter que digitar o notify all. Qualquer processo que seja capaz de dormir tem que ser capaz também de avisar aos demais que ele irá dormir, né? Para poder não entrar no esquema de todo mundo dormir ao mesmo tempo. Então vamos ter um problema aí. Nosso programa vai travar simplesmente porque todos os processos dormiram e ninguém quis assumir a execução da nossa aplicação. Então com isso, a gente termina o produzir, termina o consumir e agora a gente já tem possibilidade de implementar a classe produtor e a classe consumidor. Lembrando que a classe produtor só vai ter disponível aqui a classe consumidor ao método consumir do meu recurso compartilhado e o produtor ao método produzir. Mas a gente vai começar a codificá-los a partir de agora. Então vou a partir de agora salvar minha classe recurso compartilhado, apertando aqui Ctrl S, apertando aqui o íconezinho aqui em cima. E vou criar as duas classes produtor e consumidor que foi solicitado no slide, né? Então, nova classe Java. Vou chamar a primeira classe de produtor. E logo em seguida eu também vou criar a classe consumidor. Beleza. Ambas vão funcionar no escopo de threads. A gente viu na aula passada que qualquer classe que possua métodos que possam ser implementadas e executadas no esquema de programação concorrente precisarão assinar um contrato com a interface Runnable, né? É isso que a gente vai fazer para cada uma das classes. Então, tanto o produtor quanto o consumidor irão realizar um implements para a classe Runnable. Bem, fazendo com que produtor e consumidor implementem um contrato com a interface Runnable, isso também cria uma obrigação, né? Já que ela implementa uma Runnable, eu sou obrigado a, na classe, fazer com que ela possua no mínimo o método public void run, né? Onde tal método vai delimitar tudo aquilo que vai ser executado no escopo concorrente. A mesma coisa deverá ser feita na classe consumidor, já que ela também implementa a mesma interface, certo? Voltando aqui para o esquema do produtor, já que vai ser a primeira que eu vou codificar, certo? A classe produtor vai depender de ter acesso ao recurso compartilhado, né? Que vai ser instâncias geradas a partir da classe que a gente acabou de criar, já que é ela que vai armazenar os números gerados e consumidos, é ela que vai dar funcionalidades de produção e de consumo de números. Então é importante que a partir de produtor
eu possa ter acesso ao meu recurso compartilhado. Por isso que o atributo dessa classe vai ser uma instância da classe recurso compartilhado. Então, recurso compartilhado, que eu vou chamar aqui essa instância de recurso. Aqui está errado porque eu digitei compartilhado incorreto. Pronto, recurso compartilhado, recurso, certo? Na classe principal, eu vou ter que fazer instâncias para a classe produtor, para a classe consumidor e também para a classe recurso compartilhado. Eu tenho que, no momento da instância de um produtor, indicar para ele qual vai ser o recurso compartilhado que ele vai fazer acesso. Eu posso fazer isso no momento da instância do produtor. Como eu posso executar um construtor sempre na instância de um objeto desta classe, eu vou criar esse construtor com esse objetivo aqui. Então, eu vou criar aqui um public produtor, onde sempre quando o objeto da classe produtor for criado, eu vou poder relacioná-lo com um recurso compartilhado. Como essa instância vai ser feita não a partir dessa classe, mas a partir da minha classe principal, é importante que sempre um produtor receba um recurso compartilhado, que eu vou chamar de R. E o trabalho que eu vou ter sempre quando eu instanciar um novo objeto da classe produtor é dizer que o atributo recurso, que a gente acabou de criar, receberá essa instância a ser feita lá na nossa classe principal. Essa etapa que a gente fez vai ficar mais clara quando a gente começar a codificar a classe principal, certo? Já já a gente vai chegar lá na classe consumidor. Antes, vamos dizer o que a thread produtor irá fazer. Recapitulando o que a gente viu lá no slide, o método produtor sempre não, né? Ele vai gerar 10 números a cada 2 segundos, certo? Como ele não disse que números precisarão ser gerados, se é sequencial, se é aleatório e aí vai, a lógica de geração dos números a serem produzidos aqui que eu vou seguir vai ser uma lógica sequencial. Para permitir isso, eu vou usar aqui um for. Já que o for tem uma variável de controle que ela pode ser iniciada com um valor e terminada com outro valor, eu vou utilizar ela como recurso de geração de números. Então aqui, a partir do int i, eu quero gerar números entre 1 e 10. Então eu vou fazer com que o i comece por 1. E quando o i for menor ou igual a 10, eu vou querer que esse i seja incrementado de 1 em 1. Portanto, os números a serem gerados, quem vai ter essa responsabilidade é justamente o i. E como eu estou implementando esse for dentro de um run, isso permite que eu possa executar a geração desses dois números de uma maneira concorrente. Certo? Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Ora, o i já está gerando os números. Eu preciso enviar esse número para o meu recurso compartilhado, já que a classe consumidor não vai ter acesso direto a esse número i. Ele vai ter acesso direto ao recurso compartilhado. Então, eu vou mandar esse número que eu acabei de gerar para o recurso compartilhado, para que o consumidor, a partir do mesmo objeto, possa acessar o número que foi gerado por essa classe. Então, a partir do objeto recurso, que é a instância da classe recurso compartilhado, eu vou acessar o método produzir e vou enviar i para que, lá na minha classe recurso compartilhado, o método produzir possa fazer o quê? Atribuir a variável número, certo? Agora lembrando, ele só vai atribuir quando estiver pronto, porque ele está trabalhando no esquema sincronizado. Então, voltando aqui para a classe produtor, beleza. Gerei o número, mandei para o recurso compartilhado produzir, isto é, armazenar esse número. E o que é que eu tenho que fazer agora? O número já foi gerado e armazenado. Eu preciso fazer com que ele durma por 2 segundos. Foi isso que a questão me pediu. Aí sim, como ele deixou claro o tempo de dormência, o tempo de hibernação do processo, eu tenho que agora utilizar o método sleep. Mas eu não posso utilizar o método sleep de forma direta, né? Porque podem ser gerados exceções. Então aqui de novo, a partir de um try catch para uma exceção genérica que eu vou chamar de
eu vou exibir na tela um erro caso ele ocorra. sys.out.println, erro seguido do e.getMessage. Se tiver algum erro, eu exibo. Caso contrário aqui, eu tento dormir, né? Thread. Lembre-se que o método sleep é um método estático, então eu posso acessar ele diretamente pelo nome. E a partir de 2000, já que o sleep recebe um parâmetro em milissegundos, 2 segundos equivale a 2000 milissegundos, certo? E aí eu cumpro o objetivo do meu produtor, né? Eu tenho um recurso compartilhado, eu gerei a instância, né? Como a instância vai ser feita fora da classe, eu usei o construtor para capturar essa instância e armazenar no meu recurso. O que é que a minha thread vai fazer? Ela precisa gerar números. Optei por gerar os números a partir de um for, e a cada número gerado eu estou mandando para o meu recurso compartilhado. Logo após mandar, eu cochilo por 2 segundos, e aí eu vou gerar outro número, e assim sucessivamente. Salvei minha classe produtor, vou fazer algo parecido no consumidor. A diferença do produtor para o consumidor é que ele, no lugar de chamar o método produzir, vai chamar o método consumir. E ele não precisa dormir por 2 segundos. A questão deixou claro que quem precisa dormir por 2 segundos é o método produzir. O consumir não vai ter tempo disponível para ser executado. Então ele vai ser executado a critério do escalonador. Então notem aqui que nesse escopo, consumidor sempre será mais rápido que o produtor. Então tem um produtor aqui lento. O consumidor sempre fica, me dá números, me dá números, me dá números. O produtor gera um número, cochila por 2 segundos, gera outro número. Esse é um dos detalhes que nos obriga a implementar recursos sincronizados, já que os dois processos não funcionam no mesmo tempo, na mesma pegada, e pode acontecer em algum momento do consumidor pegar um número que ainda não esteja pronto, e a chance disso é grande, porque o produtor sempre irá dormir por 2 segundos. Então eles, mais do que nunca, têm que trabalhar em parceria. Quando o consumidor for pegar o número, o produtor vai dizer, calma, jovem, eu ainda não terminei. É aí que entra aquela variável, né, disponível, né, que pode ser true ou false. Mas com o produtor pronto, o que é que eu vou fazer no consumidor? Ora, tanto produtor quanto consumidor acessarão o mesmo recurso, representado por recurso compartilhado. Portanto, consumidor também vai depender do mesmo objeto, já que ele depende de acessar esse objeto para acessar os números a serem consumidos. Aqui não é obrigado, mas vou chamá-lo pelo mesmo nome, né, de recurso. Para permitir que tanto o consumidor quanto o produtor recebam a mesma instância, é aí que entra também o construtor da classe consumidor, né? Já que a instância desse recurso compartilhado vai ser feito fora da classe consumidor. Então, também vou depender aqui de um public consumidor, que vai receber uma instância de um recurso compartilhado, que eu também vou chamar de R. E sempre, quando eu criar um novo objeto da classe consumidor, eu vou atribuir ao objeto, ao atributo recurso, a instância feita de forma externa. Você pode dizer, professor, por que eu não faço a instância desse recurso compartilhado dentro da classe consumidor e dentro da classe produtor? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas muitos de vocês já devem ter notado que recurso compartilhado é o nosso recurso crítico, né? É um recurso a ser acessado por 2 threads diferentes. Se eu fazer essa instância dentro apenas do consumidor, apenas do produtor, eu não tornaria esse recurso compartilhado para todas as classes, né? Se eu fizer essa instância aqui dentro, eu estaria tornando essa instância disponível apenas para a classe produtor. E uma forma de resolver isso a gente vai ver daqui a pouco na classe principal, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, considerem que ambas têm um atributo de recurso compartilhado e ambos, a partir do seu construtor, precisa atribuir esse atributo a partir de uma instância feita externamente. Isso é feito a partir do parâmetro de construção de cada classe, certo? O que é que o void run de consumidor vai fazer? Ora, eu vou ter aqui um número, por exemplo, int número,
que é o número que eu quero consumir, e após consumir eu quero atribuir esse carinha. Como eu tenho certeza que 10 números vão ser gerados, eu posso fazer com que essa thread seja executada 10 vezes. Como? A partir de um for também, né? Então aqui for, como a gente fez na aula passada, né? Int i. Aqui o i pode começar com qualquer valor e a condição de repetição também qualquer valor, desde que tanto o valor de inicialização quanto a condição faça com que essa thread seja executada 10 vezes, que esse for repita 10 vezes. Então eu posso fazer com que esse i comece por 1, e enquanto o i for menor ou igual a 10, incremente i mais. Já que o valor de i no escopo do consumidor é irrelevante, certo? Então o número sempre vai receber um número consumido a partir de quem? Do meu recurso compartilhado, né? Então, a partir de recurso, me dê acesso ao método consumir, já que é o recurso compartilhado que me permite consumir e é o recurso compartilhado que também me permite produzir. Então, se eu quiser consumir o número, eu vou ter que fazer no escopo do meu recurso compartilhado. Então, aqui eu tenho a garantia que o número que eu estou atribuindo a essa variável é quem? O número produzido pela minha outra thread produtor. Então, eu já tenho as duas classes prontas aqui, tanto o produtor, que produz e manda para o recurso compartilhado, quanto o consumidor, que captura a partir também do recurso compartilhado, certo? Vamos agora para a nossa classe principal. Lá na nossa classe principal, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que criar uma instância para cada classe a ser envolvida na minha execução sincronizada aqui, né? Então, eu vou ter que fazer uma instância tanto para um produtor, que eu vou dizer aqui produtor igual a new produtor. Vai dar um erro, por quê? Porque o produtor sempre vai depender de um recurso compartilhado, ele vai chegar lá. Também um consumidor igual a new consumidor. E ambas vão depender de uma região crítica, de um recurso compartilhado, né? Então, eu vou ter que fazer uma instância também aqui de um recurso compartilhado, porque ambas, produtor e consumidor, vão depender dela para poder executar seus processamentos, né? Então, aqui, recurso compartilhado, eu vou chamar, por exemplo, de recurso, vai ser igual ao new recurso compartilhado. Esse construtor, diferentemente dos outros, não depende de parâmetro. E ambos, produtor quanto consumidor, irão ter acesso ao mesmo recurso. Aqui, ó. Como ambos têm acesso ao mesmo recurso, e esse recurso vai poder ser acessado em paralelo, de forma, como é que eu posso dizer, de forma sincronizada, é por isso que eu faço a instância do recurso compartilhado a partir da minha classe principal, para fazer com que ambas possam acessar a mesma instância. E por isso que eu não fiz a instância recurso compartilhado aqui em produtor e aqui em consumidor. Eu fiz a instância por construtor. Porque o construtor vai me permitir capturar a instância feita na minha classe principal, onde ela é só feita uma única vez, e a mesma instância poder ser compartilhada para as duas classes. Aí sim eu garanto que as duas acessem o mesmo recurso. Então, recurso é a minha região crítica. Por isso que eu tive a necessidade de fazer com que os seus métodos fossem sincronizados, para garantir que cada um deles pudesse ser executados um por vez. E não só isso, que eu possa fazer com que processos que não estejam sendo executados, eles possam dormir. E aí fazer com que eu possa fazer a execução sincronizada, garantir a carga de processamento e fazer com que o consumidor não dê de cara com a parede quando não tiver números a serem consumidos e o produtor não gere números em excesso. E assim fazendo com que o consumidor não perca números. Então, por isso que eu fiz a instância do recurso compartilhado
fora do escopo do produtor e do consumidor, e por isso que eu criei um construtor de classe para cada um deles, para eu poder enviar uma única instância para ambas as classes, garantindo que as duas acessem o mesmo recurso, certo? Lembrando, pessoal, que isso não é obrigatório em problemas que envolvam threads ou sincronismo. Aqui eu estou implementando o problema contextualizado do dia, da aula, para poder exemplificar e mostrar para vocês a necessidade de sincronismo. Mas o que vai definir se você vai precisar fazer do jeito que eu estou fazendo, o que vai definir de fato é o problema que você está tentando resolver. É o problema que vai dizer quando você vai ter que implementar um método sincronizado ou não, quando você vai ter que criar uma classe produtor ou não, uma classe consumidor ou não, e fazer com que elas possam trabalhar em paralelo. No nosso caso, a gente teve essa necessidade que eu estou implementando aqui no nosso exemplo. Beleza. Note que tanto o produtor quanto o consumidor implementaram um contrato com o método run. Cada um dos métodos run representam processos a serem executados de forma concorrente. Portanto, eu vou ter que criar threads que encapsulem cada um desses objetos que possuem recursos concorrentes. A gente também viu isso na aula passada. Então, eu vou criar aqui duas threads. Uma thread para produtor, que eu vou chamar de thread produtor. Isso aqui vai ser igual a nova thread que vai encapsular os processamentos concorrentes do objeto produtor. Vou fazer a mesma coisa para o consumidor. Essa lógica de instância a gente também já viu na aula passada, certo? Então aqui consumidor e o thread consumidor. Beleza. E para fazer com que as duas possam finalmente funcionar, eu tenho que dar um start em cada uma das threads. A gente viu que não é porque eu start primeiro o produtor que o produtor vai ser o primeiro a ser executado. Agora, o que vai dizer quem vai ser o primeiro a ser executado é lá no meu recurso compartilhado. E a partir da variável disponível, além dos métodos sincronizados, definir qual será chamado primeiro. Beleza? Então aqui, só por questões arbitrárias. Primeiro eu vou dar o start do produtor e depois eu vou dar o do consumidor. Mas repito, isso não garante absolutamente nada, né? Que o produtor vai ser o primeiro a ser executado. O que garante é a lógica sincronizada que eu implementei lá no meu recurso compartilhado. Agora o recurso de fato está compartilhado, né? Eu criei ele uma única vez e compartilhei ele para as classes produtor e consumidor. A classe produtor e consumidor faz acesso aos métodos produzir e consumir. E aí a gente vai ver agora os dois funcionando em parceria a partir de agora, onde a gente vai salvar a classe e colocar ela para executar. Colocando para executar aqui um play. Sempre a primeira execução no NetBeans é a mais lenta, né? Por causa da ativação da sua máquina virtual Java, e aí a submissão à geração do bytecode e execução da sua classe na máquina virtual Java. As próximas serão mais rápidas. Começou agora, ó. Produzido 1, consumido 1, produzido 2, consumido 2. Notem que, por produzido demorar 2 segundos para gerar o número, consumir, por estar funcionando de forma sincronizada com produzir, é obrigada a funcionar no mesmo tempo. Porque ela tem que aguardar a conclusão do processo que está acordado para poder, ao ela dormir, poder acordar. Um acorda o outro, um chama o outro. Isso é feito justamente pela variável disponível e pelos whiles, por aquelas gaiolas que a gente desenvolveu dentro de cada método. Isso permite que eles funcionem de maneira sincronizada, né? Synchronized obriga a nós programadores, a dentro do método, implementar uma lógica que permita esse switch entre processos, que nos permita fazer chamadas de dormência e realizar o despertar de métodos, e aí poder fazer com que eles possam funcionar em parceria, certo? Então aqui de novo vou executar, já que a primeira execução foi um pouquinho mais lenta, agora sim, de novo. Estou garantindo que o produzido seja executado primeiro, que o consumido seja executado logo em seguida. Então é quase que
se eles estivessem funcionando ao mesmo tempo. Se não fosse pelo Synchronize, seria impossível, porque o produtor é mais lento que o consumidor, certo? Querem fazer uma prática de diferença em relação ao que seria esse programa sem implementar o Synchronized? Tentem tirar o Synchronized. Façam com que eles não funcionem de maneira sincronizada e tentem executar novamente. Me digam lá no Blackboard ou no chat aqui no YouTube qual foi a diferença entre codificar esse projeto de uma maneira sincronizada e de uma maneira não sincronizada. Me dê a sua experiência de uso e a gente poder brincar um pouquinho com esse recurso, certo, pessoal? Pois bem, a gente fecha o conteúdo de threads. Esse conteúdo, claro, é bem mais complexo do que as threads comuns, já que nas threads comuns eu não preciso me preocupar com região crítica. Aqui sim, não faz parte, digamos assim, do plano obrigatório da disciplina. Porém, por ser thread, é importante que vocês tomem conhecimento, que não é sempre que vocês vão poder criar processos ao léu. Vai ter alguns momentos que processos vão ter que interagir no mesmo objeto ou acessando o mesmo recurso, como foi o nosso exemplo aqui. Se isso for necessário em seu projeto Java, você vai ser obrigado a trabalhar com sincronismo. Por isso que eu achei pertinente a gente discutir esse conteúdo na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai poder continuar o conteúdo associado à disciplina de metodologia e linguagem de programação avançada. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau!